Olá, como estão vocês? Tudo bem? Você está no Universo da História, sempre trazendo para você algum assunto interessante, algum tema relevante da atualidade, algum tema de cultura, sempre presente, trazendo alguns assuntos relevantes de importância para você. Veja, nesse momento, nós vamos conversar aqui sobre um assunto triste, um tema triste, né? De algo que aconteceu algumas semanas atrás, que foi justamente o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Triste. Triste para a nossa história, triste para a nossa memória enquanto país. E para conversar sobre isso, né, eu estou aqui com o professor Pedro Valando. Como está, Pedro? Tudo bem? Tudo bem. Também professor da Universidade Tuiuti do Paraná, né, justamente o Universo da História, você sabe, é um espaço destinado ao curso de História da Universidade Tuiuti. Professor Pedro, tivemos esse triste evento do incêndio do Museu Nacional. Qual é o significado disso para a nossa memória, para a memória brasileira? Eu penso que o significado deste incêndio é exatamente como nós tratamos a nossa memória. É a forma como nós a preservamos e a forma como nós a mantemos preservada. Se nós pensarmos assim, que a nossa mãe Luzia ficou 11 mil anos enterrada e nós conseguimos em pouco tempo destruir tudo que havia ficado ou que havia restado dela, isso é muito triste. E nós transformamos normalmente a nossa memória em cinzas. É assim que nós tratamos a nossa memória. E isto é importante a gente pensar, né? Porque nós, brasileiros, no final das contas, nos tornamos um povo sem memória, sem preservação daquilo que é o mais importante em nós, né? Todos nós, seres humanos, preservamos aquilo que é o nosso passado, aquilo que nos identifica enquanto personagens, enquanto sujeitos históricos. Mas enquanto pátria, enquanto Brasil, enquanto nacionalidade, nós não nos vemos assim. A gente até parece que em um certo momento evita esse sentimento, né? Como se o brasileiro não pudesse ter orgulho de si mesmo, né? Concordo. Principalmente na questão do desleixo com que são tratadas todas as memórias. Há memórias que estão em museus, há memórias que estão em bibliotecas, que estão em arquivos, que estão em uma série de locais. E essas memórias são tratadas com desleixo, por vezes elas são realmente destruídas. E tenho dúvidas se as destruições são sempre acidentais. Pedro, me diz uma coisa. Se eu tivesse que pensar numa definição sobre memória, como é que eu poderia definir essa palavra? Para aquele que não é um estudante de história, para aquele que de repente pretende estudar história ou que simplesmente quer entender o significado disso que nós estamos falando. Como é que eu posso definir memória? Bom, memória tem a sua raiz lá na Grécia Antiga, que vem de Menemonise, que era uma das deusas de preservação. Menemonise, sensacional! Poxa, gostei da Menemonise. Gostou da Desculpa, Menemonise? o assunto é sério, mas Menemonise é bonito, cara. Menemonise Sério. era uma das filhas de Zeus. E ela era responsável, junto com a Clio, que é a deusa da história. Irmã da Menemonise. Sim, para guardar e preservar toda a história. Sempre a Menemonise, principalmente, ela guardando. Clio, principalmente, recordando. E para que isso? Para que não se repita no futuro os erros do passado e que se conserte de alguma forma o que foi feito de não tão bom. Só para pensar assim, que a Menemonise era encarregada de carregar as pessoas através de um rio chamado Léter. Por isso, letal. Por isso, esquecimento letal, quando você esquece tudo. E se você atravessasse o rio Léter sem a Menemonise, do outro lado você não seria ninguém. A memória vem exatamente daí, que é uma construção sempre sendo construída novamente. Não se perde, mas sempre se agrega. Nossa, é uma definição até muito bonita, né? É um passado para a própria palavra em si, né? Uma construção da palavra muito bonita. Mas isso me lembra um outro aspecto. Já que estamos falando nesse sentido, o Museu Nacional em si, o significado dele, ou melhor, deixa eu mudar a minha pergunta para você.
Quando eu penso em museus, o que são efetivamente museus? Para que eles servem? Os museus, aparentemente, para as pessoas que não estão habituadas com esse mundo da museologia, serve para guardar coisas velhas. É um lugar inanimado, é um lugar de opressão. Pela suntuosidade, muitas vezes, do lugar, a pessoa não se sente à vontade para estar lá. Mas nós temos que pensar que o museu serve exatamente para que as nossas memórias, de alguma forma, estejam preservadas e conservadas. Nada ali está morto, nada ali está inanimado. Tudo tem vida. Depende só do olhar que se tem a isso. Exato, quer dizer, a história, ela é uma coisa viva, né? Se nós pensarmos, e muitas vezes as pessoas pensam de forma errada a respeito da história, pensam como algo passado e acabado e morto. Não, muito pelo contrário. A história é sempre algo em construção. Novas versões, novos estudos, novas fontes, novas interpretações, novas teorias, né? Acabam trazendo sempre novos olhares a determinados fatos históricos, a determinados processos históricos. Então a história é sempre algo em movimento, em transformação, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Antigas explicações que tínhamos, de repente, sobre determinados acontecimentos, hoje já são vistas de maneira diferente. É o que o Walter Benjamin chamou de a história a contrapelo, né? Volta e meia a gente tem que colocar a história a contrapelo, como você faz, né? Com o pelo de um animal, coloca a contrapelo e observa de outro ângulo que você não via antes. Então, esse aspecto é importante. Mas aí, Pedro, eu volto a te perguntar, assim, a importância, por exemplo, quanto ao Museu Nacional, ou quanto a museus de maneira geral, né? Qual é a importância deles? Qual é o sentido deles, assim, no sentido... o próprio Museu Nacional, ao perdermos o Museu Nacional, o que perdemos efetivamente? Eu penso que perdemos a parte bem significativa da nossa história, que seria a parte não tão documental da história. Seria exatamente a parte mais ligada às questões, porque o Museu Nacional era muito mais ligado a questões de biologia, por mais que tivesse documentos e também documentos, mas perdemos principalmente essa história que também não se acha tão importante assim, que é a história natural. Exato. Ela cai em desuso, cai como se não fosse importante você estudar um mineral, um vegetal ou um inseto para saber, por exemplo, que ele é endêmico, que ele só é daqui. O próprio prédio em si, né? O próprio prédio é um prédio, né, histórico, né? Ele tinha sido antes a casa, se não me engano, de um traficante de escravos, que depois ele passa para a moradia da corte que vem para o Brasil, para Dom João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Mas a casa em si, né, que foi o palácio, né, efetivo palácio do governo durante o Império, quer dizer, o próprio prédio em si, se você viaja para a Europa, todos esses prédios são preservados, são cuidados, servem também como base turística, se ganha muito dinheiro com a história na Europa, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, se ganha muito dinheiro com o turismo histórico e nós brasileiros ainda não entendemos isto, né? Agora está se tentando fazer algumas novas leis, alguns nossos processos, conseguindo dinheiro não sei lá de onde, porque antes não tinha, mas agora está aparecendo, né? Para a preservação do que existe. Mas no final das contas, nós temos também que mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento do nosso passado e a nossa preocupação, né? A nossa aceitação do nosso passado. E Pedro, eu queria te fazer mais uma pergunta. Tem também uma diferenciação muito importante que eu acho que deve ser colocada, que é o patrimônio cultural, né? Material e imaterial. Né? Como é que eu posso fazer essa distinção? Bom, na questão do patrimônio, se nós pensarmos assim, que
tomando como base o Museu Nacional, o prédio em si, ele era um patrimônio material edificado e conta toda uma história, independente de nós sermos favoráveis ou não à monarquia ou qualquer outra coisa, mas conta toda uma história de passagem, desde a arquitetura até o mobiliário, até como se utilizavam o mobiliário mesmo dentro do próprio museu. Mas eu penso que separar essas duas coisas é importante, porque nós temos o patrimônio material e o imaterial. O material é aquele que é tangível, que nós podemos pegar. É a coisa em si, É a coisa em si, materializada ali. E nós temos o imaterial, que é muito extenso. Vem desde as técnicas do saber fazer até, sei lá, uma canção ou qualquer outra coisa. E provavelmente, e eu não tenho certeza disso, mas no Museu Nacional deveria ter imaterialidade, peças que fossem ou objetos ou artefatos, como se diz, que passassem pelo processo do imaterial, que esse é o mais difícil de ser preservado. Vamos tentando entender melhor, assim. Então, digamos que eu pegue o carnaval, né? O carnaval como representante de cultura brasileira. Uhum. Certo? Então, os adereços, as fantasias, os carros alegóricos são a cultura material. Material. E o patrimônio material. Patrimônio material. O patrimônio imaterial seria, por exemplo, a festa em si, o evento em si? Exatamente. Vai desde do saber fazer, confeccionar as fantasias num barracão, se dedicar a isso, saber como fazer, saber escolher tecido, saber escolher, vai para a escolha do samba enredo, vai para a forma de dançar, vai para a forma de tocar os instrumentos percussivos. Então, esse é um tipo de patrimônio que engloba as duas coisas, porque ao final de um desfile, nós temos, digamos, como sobra, todos os carros alegóricos, todos os adereços que contarão a história. E no durante nós temos o patrimônio imaterial se colocando ali daquela forma. E principalmente no carnaval, por mais que pareça coisa para estrangeiro, mas é onde grande parte dos brasileiros se identifica como brasileiro. O sentimento, eu posso colocar aí então? O sentimento, sim, digamos assim, a memória, ela representa aquela visão que eu tenho do passado. Porque a minha memória, eu entendo a memória como o meu olhar para o passado. Uhum. Como eu recordo aquilo que está para trás. Que necessariamente eu posso estar construindo a partir de meu olhar para o passado. Sim. Correto? A minha memória, ela constrói o passado. Então, a partir disso, eu posso entender também que os sentimentos estão envolvidos nessa memória imaterial. Então, quando eu peço para alguém me contar sobre como ele vivia aquele período, sobre como ele participava daquela festa, essa memória dessa pessoa eu posso encarar como um patrimônio imaterial. Sim. A memória sempre sendo reconstruída, sempre sendo colocada, digamos, a minha memória a respeito de mim, ela é muito legal. Eu sou uma pessoa muito legal quando eu conto a minha história. Eu não acho. Pois é. Eu não acho. Sinceramente, falando para você, eu não acho. E eu, por outro lado, não acredito que você não ache isso. Mas pense assim que a nossa memória sempre vai contar de nós só o melhor. E nós vamos sempre puxar ao passado para conseguir entender esse nosso eu hoje. Só uma coisa muito simples. Há pessoas que têm a memória por tabela, reconstruída por tabela. Memória reconstruída por tabela. Sim. Quem, por acaso, se lembra de quando tinha 2 anos de idade? Poucas pessoas. Mas muitas delas constroem uma memória a respeito disso a partir do que os pais contam. Realmente. E realmente, é um sentimento, porque se esse sentimento for negativo, essa memória vai ser reconstruída de forma negativa. Se for positivo, vai ser de forma positiva. E no final das contas, eu acabo construindo uma memória na minha cabeça da qual eu não sou portador. Não. Né? Eu construo essa memória a partir dos comentários das outras. E é interessante, você deve lembrar de momentos assim, em momentos que você tem construído na sua cabeça e que de repente alguém chega para você, mas você não pode lembrar disso, você era muito pequeno. Ou você não pode lembrar disso, você não estava lá. Você era pequeno e não estava lá. Mas por quê? Porque nós construímos a imagem. Porque já que a nossa mente ela é construída por imagens,
nós construímos uma imagem para guardar como memória. Sim, Né? para poder ter esse arquivo, que é um arquivo riquíssimo, que muitas vezes ele não está disponível no momento que nós queremos, mas ele pode aparecer. Eu sempre, quando dou aula de patrimônio e falo sobre memória, eu começo perguntando aos alunos qual a comida que você mais gosta que sua mãe faz. Dentro disso, nós temos o quê? Um saber fazer, que é imaterial, nós temos um sentimento, que é imaterial, nós temos o gosto, o cheiro e a lembrança da mãe. Isso tudo é patrimônio, tudo isso é memória e tudo isso é imaterial. E aí retorna a importância e a tristeza de termos perdido algo como o Museu Nacional. Mesmo que se garimpe agora, mesmo que se vá lá, que se garimpe, que se busque, nunca vai se ter de volta como ele foi. Né? Nunca vai se ter de volta as marcas nas paredes que ficaram, nunca vai se ter de volta o prédio como ele foi, preservado da maneira como ele foi. Agora, o que nós vamos ter? E não estou desfazendo o que vai se fazer, fique bem claro, eu não estou desfazendo a reconstrução, mas já não vai ser o mesmo prédio, porque aquele prédio que era o que representava a memória, ele não está mais lá. Não, ele vai estar restaurado, se for possível restaurar, mesmo porque também em edificações patrimoniais não se faz reformas, não se faz reparos, se faz restauros. E é tentar chegar no original. Agora, como se chega no original de uma edificação construída há muito tempo atrás, sendo que você não tem mais nem os materiais, quem sabe? E nem as referências. E isso acontece em quase todos os locais de preservação de memória. Muitas vezes a edificação está ali por uma questão de ela ter sido tombada. Não porque as pessoas queiram que elas fiquem, mas tem uma lei que as protege e não deixa. Exatamente. E nós podemos... Existe uma estratégia para que uma coisa tombada deixe de existir. Você não a conserva até que ela cai por si própria. E ela vai tombar mesmo daí. Ela tomba mesmo. E ela toma mesmo. E essa é a ideia. Exatamente. Obrigado, Pedro. Muito legal a participação aqui. Você esteve com o Universo da História. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.